Este é o nosso módulo de estudo número 19, com dois assuntos. Deus preservou Israel escravo no Egito e Deus escolheu e protegeu e chamou Moisés para libertar Israel do Egito. No último módulo, nós vemos que Israel e toda a sua casa, toda a sua família, entrou para dentro do Egito, porque a fome era muito grande, não é mesmo? E ainda tinha mais 5 anos de fome. E José iria proteger toda a sua casa. Então, Israel e todos os seus filhos, e toda a sua casa, e todas as mulheres entraram para dentro do Egito. 70 almas entrou para dentro do Egito. Bom, agora nós vamos ver que eles vão ficar no Egito por 400 anos. Sim, 430 anos mais ou menos, para ser exato. Eles vão ficar como escravos no Egito. Mas entraram com a benevolência do faraó da época. Mas não, os próximos faraós que irão se erguer não vão olhar com bons olhos ao povo de Israel, que irá crescer e multiplicar muito grandemente na terra do Egito. E infelizmente irá escravizá-los. Vamos ver o que está escrito em Êxodo, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Ora, esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Áser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. O tempo passou. Entrou 70 pessoas, se multiplicaram grandemente e viraram milhares de milhares. José já havia morrido, o faraó que tinha olhado com bons olhos a família de Israel, ou seja, a família de José, né? Já havia morrido também. Outro irá se levantar, que não vai ter a mesma disposição no coração. Em Êxodo capítulo 1, versículo do 8 até o 11, está assim para nós. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele a seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Veja, outro faraó se levantou e não olhou com bons olhos ao povo de Israel e os escravizaram. Exatamente. Eles se tornaram escravos agora nessa terra e por 400 anos vão ser afligidos por este povo. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 12 ao 13, está assim. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Quanto mais eles eram duros com o povo de Israel, mais eles se multiplicavam e se enchiam e se espalhavam pela terra do Egito. Mais eles eram frutificáveis, mais eles eram frutíferos, porque Deus os multiplicava, Deus os abençoava. Veja agora que coisa triste que nós temos agora registrado aqui na Bíblia. Em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 20. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservava os meninos com vida.
Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tens feito isso e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Veja, Faraó chegou mesmo a dar ordem às parteiras para diminuir o povo de Israel na terra do Egito. Mandou dar ordem e falou a elas para que se nascessem meninos, que era para elas matar os meninos, deixar apenas as meninas com vida. Mas as parteiras, com medo de Deus, não fez isto. E mais ainda o povo de Israel se multiplicava na terra do Egito. Mas vai existir um menino que vai nascer justamente nesta época. E a mãe dele irá escondê-lo para que ele não seja morto, porque era um menino hebreu, era do povo israelita. Está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca, formou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe acontecia. Olha só, este menino foi colocado dentro de um cestinho e colocado no rio Nilo. E a irmã ficou ao longe verificando para ver o que queria acontecer com esta criança. Vamos ver o que vai acontecer agora? Em Êxodo, capítulo 2, versículo do 5 até o 9, está assim a história. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Olha só, este menino foi tirado do rio Nilo. Este menino será chamado Moisés. Nós estamos aqui relatando agora, o tempo passou, a história de Moisés. 400 anos se passaram, mas agora vai surgir um libertador para a escravidão do povo egípcio. Então veja, a filha do faraó viu os cestinhos juntos e tomou o cestinho. Sabia que era das crianças hebreias, porque ela sabia que o seu pai havia mandado matar todos os meninos que nasciam. E ela se agraciou com a criança e resolveu tomar a criança para si. Exatamente, criou no palácio, irá criar. Mas antes disso, vai a criança primeiro para uma ama de leite. Veja, naquela época, os hebreus, as hebreias, muitas estavam com os seios cheios de leite e sem suas crianças para amamentar, porque seus filhos foram mortos. Mas a Miriam, ou seja, essa menina que estava olhando isso, a irmã de Moisés, ela foi de encontro justamente com a sua própria mãe, com a mãe de Moisés. E ela foi a própria mãe de Moisés que amamentou o seu filho de até a idade de desmamá-lo. Glórias a Deus. Deus é poderoso, não é mesmo? Ele faz da forma dele, do jeito que ele quer. Por que foi importante Moisés ter passado os seus primeiros anos de vida com a sua mãe? Como diz as escrituras, instrui o menino no caminho em que deve andar, e ele ainda estará velho e não se desviará dele. Veja, Moisés recebeu as instruções, tudo, já desde pequeno, ele já recebeu todas as instruções do Deus de Israel. Exatamente. Ele aprendeu tudo sobre o Deus verdadeiro, sobre o Criador, todas as coisas que era lhe necessário aprender, a sua mãe lhe ensinou. E mesmo que depois ele foi parar num palácio
e ficar misturado com vários deuses, ele ainda nós vamos ver que ele vai estar velho e não vai ter se esquecido das instruções de sua mãe. Bom, o tempo passou e Moisés agora se tornou um homem. Vamos ver o que vai acontecer? Em Êxodo capítulo 2, versículo do 11 ao 12 está assim. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para outro. E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Veja, Moisés sabia que ele era um hebreu. E ao ver que os egípcios estavam chicoteando o seu povo, lhe doeu no coração. Exatamente. E ele, não podendo se conter, ele foi e revidou contra esse egípcio. E ele acabou o matando. Isto vai acabar dando mal. Ou seja, na verdade, não vai dar mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo vai acontecer da forma que teria de acontecer, para que saia da forma que o Senhor determinou que seria. Após ter matado o egípcio e ter escondido, veja o que aconteceu. Êxodo capítulo 2, versículo do 13 ao 15. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia injustiça: por que feres a teu próximo? Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. No dia seguinte, Moisés saiu novamente e viu 2 hebreus brigando entre si. Moisés já tinha no seu coração uma liderança. Ele já sabia, ele já sentia o que ele seria um líder desse povo, o líder do povo dele. Mas ainda não tinha chegado a hora de isso acontecer. Então, não vai fazer antes de chegar a hora. Mas ele, pelo instinto dele, ele chegou e chamou a atenção. E falou: por que vocês estão brigando se vocês são irmãos, se vocês são do mesmo povo? E eles argumentaram, tinham visto que no dia anterior Moisés tinha matado o egípcio. Falou assim: olha, quem é que te colocou como juiz sobre nós? De certo você também vai matar a nós como matou o egípcio? Logo, Moisés viu que isso já foi descoberto. Então, logo já estaria aos ouvidos de Faraó. E isto ia dar muito mal. Ou seja, ia dar, na verdade, como eu já disse, bem, ia dar nos propósitos de Deus. E realmente, Faraó descobriu que Moisés havia matado o egípcio e determinou matar Moisés. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Como nós lemos, no versículo 15, Moisés foi para Midian. E lá ele se encontrou com o sacerdote de Midian. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo do 16 ao 21. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Lembrem-se que agora mesmo nós lemos o último versículo, que dizia que ele chegou em Midian e sentou no poço. E agora estava chegando as filhas desse senhor, desse sacerdote, ao qual elas iam tirar água para os seus animais. Continuando. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seus pais, este lhes perguntou: como é que hoje voltastes tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem ao qual lhe deu sua filha Zípora.
Veja, Moisés tinha 40 anos quando isso aconteceu. Ele entrou em Midian, conheceu Reuel ou Jetro. Em alguns lugares está como Jetro ou Jetro, né? Depende muito da interpretação, muito da pronúncia ao qual está sendo aplicada. E este homem falou para suas filhas, quando soube que suas filhas foram socorridas por este egípcio. Porque egípcio? Ele estava vestido como um rei, como um príncipe egípcio. Ele estava vestido como um egípcio, embora ele fosse hebreu, mas ele estava tal como um egípcio. E elas falaram: um egípcio nos ajudou. E este homem falou para elas buscarem ele. E Moisés decidiu morar com eles, e este homem, esse sacerdote, deu a sua filha Zípora como esposa. Quer dizer que Moisés se casou com Zípora. O tempo vai passar, exatamente. Mais precisamente agora, 40 anos se passaram. A Bíblia é assim, de um capítulo a outro, passam-se dezenas de anos, sim, às vezes até centenas de anos, milhares de anos. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia toda, né? Para poder entender o contexto, o textos e os contextos da sua história. Veja só, o tempo passou. Moisés agora vai ser chamado por Deus para fazer um grande trabalho. Eu não falei aqui para vocês, vocês viram que nós saímos do livro de Gênesis e entramos no livro de Êxodo. Eu não falei para vocês sobre o significado do livro de Êxodo propositalmente, para que eu pudesse explicar agora. Êxodo quer dizer saída, exatamente. Deus vai dar uma saída ao povo de Israel, vai dar um grande livramento, vai tirar eles debaixo do jugo da servidão dos egípcios e vai com mão poderosa e mão forte tirar eles dali. Por isso que o livro se chama Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Continuando em Êxodo, capítulo 3, agora, versículo do 1 ao 3, está assim. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, como falei, Jetro ou Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? Deus apareceu agora para Moisés na forma de um fogo, exatamente. Ele estava na sarça, esse fogo estava na sarça, a sarça estava seca, obviamente, mas ela não se consumia. E Moisés se admirava. Como que pode? O fogo está na sarça e a sarça não se consome. E do meio do fogo, Deus agora vai falar com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo do 4 até o 10. Está assim. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Lembrem-se que Moisés, ele já tinha no seu coração
um sentimento de liderança para com o povo, mas ainda não estava na hora. Mas agora 40 anos se passaram. Moisés já estava com 80 anos. Chegou o momento de Deus usar Moisés para libertar o povo de Israel das cargas do Egito. Exatamente. Moisés iria livrar esse povo, porque Deus estava vendo o seu sofrimento, estava vendo o sofrimento deste povo, e agora chegou o momento de Deus os libertar. Entrou no Egito 70 pessoas, mas sairá de lá milhares de milhares, porque o Senhor tinha prometido para Abraão uma grande nação, e uma grande nação agora sairá do Egito para se formar a nação de Israel. Nação essa que nós já estamos estudando e vendo que tem um propósito: nascer o libertador, o salvador do mundo. Glórias a Deus. Deus prometeu desde o jardim do Éden, vamos nos lembrar aqui, e ele virá cumprir. Ele fez essa promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó. E agora chegou a hora de libertar essa nação, porque nessa nação iria nascer Jesus Cristo. Vamos ver agora nessa história 3 versículos para entender que, na verdade, não 3, são mais, alguns versículos. Para entendermos que o Moisés, ele não se ficou muito encorajado, com coragem de voltar. Lembre-se que ele saiu de lá jurado de morte. Ele saiu do Egito jurado de morte. Então, ele, na verdade, ele estava com medo de voltar para o Egito. Então, em Êxodo 3, versículo 11, está assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O próprio Moisés não estava se acreditando. Antes, ele achava o próprio líder do seu povo. Agora, ele já não se acreditava tanto. Ele ia se colocar às mãos de Deus. É assim que todos nós devemos de fazer. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus. Aquele homem que achar que por sua força, pelo seu poder, ele pode fazer alguma coisa, esse homem nada fará. Mas quando ele se coloca debaixo das potentes mãos de Deus, aí as coisas começam a acontecer. Dando continuidade em Êxodo 3, a partir do versículo 13 está assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou, ou seja, Jeová, na nossa tradução, na nossa linguagem. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou Javé, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, e o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: Far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Essas foram as ordens de Deus. Moisés perguntou, mas na hora que o povo de Israel perguntar qual é o nome de Deus, Deus não se fez ser conhecido por nome desde a época de Abraão, Isaque e Jacó. Nunca na história havia demonstrado o seu nome. Agora ele vai dar o nome. O nome, vamos lembrar que dá qualidade às pessoas. E Deus agora vai dar a qualidade para si. Qual que é a qualidade de Deus? Deus tem todas as qualidades, não é mesmo? Então,
Eu sou o que sou, é aquele que é aquele que faz, é aquele que acontece. Este é Deus. Deus, não há impossíveis para ele. Eu sou o que sou, eu sou exatamente, e ele é. Qual que tem que ser a nossa resposta para este nome de Deus? Sim, tu és Senhor, tu és tudo, tu és o Criador. E a ordem estava sendo dada a Moisés, que ele teria que agora chegar diante de Faraó e falar para Faraó que era para libertar o povo de Israel da sua escravidão. Pergunta que eu faço: será que Faraó vai deixar? Vai liberar o povo de Israel assim tão facilmente? Vamos ver. Nada é escondido das mãos de Deus. Nada está escondido dos olhos de Deus. Nada está distante de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Deus já sabia que Faraó não ia deixar ir facilmente. Então Deus já tinha falado para Moisés isso, avisado que Faraó não iria deixar, mas somente depois de Deus ferir o Egito e com forte mão ferir o Egito é que Faraó iria libertar o povo de Israel. Moisés continuava com medo. E Deus irá conversar com ele sobre isso. Na verdade, Deus vai ficar até meio bravo com Moisés pela insistência dele em dizer que não era capaz de realizar esse serviço. Ora, se Deus estava mandando, Deus era com ele, então ele podia ir em segurança. Olha o que está escrito em Êxodo, agora capítulo 4, versículo do 13 ao 16, está assim. Ele, porém, Moisés, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, assim te será por boca, e tu serás por Deus. Olha só. Moisés argumentou: olha, envia outra pessoa, não envia a mim não, eu sou ruim de fala, eu sou duro de palavra, envia outra pessoa mais eloquente no falar. E Deus falou: não, vou enviar você, eu vou enviar você juntamente com seu irmão Arão. Seu irmão é que falará para Faraó, mas você vai falar para o seu irmão, e eu falarei contigo, não falarei com teu irmão, falarei com você, você transmitirá para o seu irmão, e o seu irmão transmitirá para Faraó. E assim foi. Êxodo capítulo 4, versículo 18. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, ou Reuel, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Então, Moisés agora já sabia que poderia voltar, que tinha que voltar para o Egito. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai agora o acalmar. Veja bem, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Moisés continuava, e Deus sabia que ele estava com medo de voltar para o Egito, porque ele saiu de lá jurado de morte. Mas Deus o tranquilizou, dizendo: aqueles que queriam matar a você já estão mortos, pode voltar para o Egito. E assim foi. Enquanto isso, Deus agora fala com Arão, para que Arão se encontre com Moisés no deserto, o irmão de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo do 27 ao 31. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou.
E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. E fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Assim fez. Moisés foi incumbido também de fazer alguns sinais, de mostrar, para que esses sinais mostrassem de que realmente Deus, algo sobrenatural, de que Deus estava com ele, que Deus estava nessa história. Moisés foi, juntou os anciãos de Israel e falou com eles, falou à nação, e ele mostrou os sinais que Deus mandou que fizesse. Assim foi feito. E eles creram e adoraram a Deus, ficaram com esperança no seu coração agora, acreditando que iriam sair das cargas pesadas da escravidão do Egito. Bom, mas a libertação deles ficará para o próximo módulo. Eu espero você no próximo módulo. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, basta você enviar um e-mail para este e-mail que está aqui embaixo e eu terei o maior prazer em lhe responder. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, até o próximo módulo. Tchau, tchau.